Olá, voltamos. Nós vamos é, conversar um pouquinho sobre o trabalho, né, que vocês estão fazendo ou deveriam estar fazendo. E aí nós teremos aí as definições ou tirando dúvidas do que vocês questionarem aí, tá? Então, vou aguardar o pessoal um pouco entrar aí. A gente já retomou a live para que a gente possa dar sequência aí. Então, essa aqui é relacionada às matérias de mecatrônica, tá? Também de materiais de construção mecânica e propriamente de construção de máquinas, tá? São três matérias que envolvem esses conceitos, é, esses conceitos que a gente vai ver aqui. Eu vi uma pergunta no finalzinho da aula, na hora que eu estava encerrando ali a transmissão, e nessa pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu ver só quem que fez. Nessa pergunta, está difícil de ver aqui, mas me perguntaram a questão dos materiais ou da atividade da aula passada, de ontem. Aquela atividade de eletropneumática, ela na verdade já foi disponibilizada para vocês no site da escola. Creio que o coordenador já deve ter passado, a escola já deve ter passado o link para vocês terem acesso àqueles materiais. Mesmo assim, eu estou pensando em abrir a turma no Classroom para que a gente possa ter tanto pegar o material para vocês fazerem, quanto para vocês devolverem ele feito, né, entregarem ele feito. Então, mas mesmo assim eu ainda tenho que fazer a conta, tudo certinho, aí eu passo para vocês. Mas não se preocupem que vocês vão ter trabalho para fazer sim, pode ficar tranquilo. Ok? Então, vocês vão ter aí de fato as tarefas para fazer, as atividades, mas pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar para vocês e pôr o prazo também para que vocês possam entregar, tá? Bom, vocês já sabem que nós formamos grupos, tá? E cada grupo já tem o seu projeto, ou já deveria ter o seu projeto já, para que você possa fazer o trabalho, né? Entregar na data, tudo certinho, tá? Então, o que acontece? São esses os tópicos que nós vamos precisar tratar, tá? Então, pesquisa sobre o tema. Nós já demos início a esse tópico, né? Já começamos a pesquisar, mas precisamos continuar. Vocês precisam ainda continuar pesquisando ainda sobre o trabalho que vocês vão fazer, né? No caso, sobre a máquina que vocês vão projetar, tá? Geração e seleção de ideias, isso nós já fizemos. No entanto, que vocês já têm a ideia do trabalho e da máquina que vocês vão projetar, ok? O projeto conceitual e preliminar já foi realizado em parte, tá? Nós já conversamos a parte do conceitual, já conversamos o que a gente precisa fazer, tá? Mas aí ainda falta um pouquinho para a gente poder ter um pouco desse conceito do projeto ainda, tá? O projeto detalhado, que deve ser iniciado, tá? O que seria esse projeto detalhado? Daqui a pouco eu vou falar para vocês ali. Aqui são só os tópicos e cada um deles tem a explicação que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Atendimento aos requisitos, tá? Vocês sabem os requisitos básicos do problema que eu passei para vocês, né? Onde nós devemos ter todos os cálculos para atender esse requisito proposto, tá? Qualidade e organização do texto, ou seja, o trabalho vai ter que ser bem feito, né? Os textos têm que ser bem feitos, né? Escrito não copiado assim, mas vocês mesmos escreverem de uma forma clara,
tá? E clareza das ilustrações e desenho técnicos. Ilustrações, se vocês colocarem, tá? O desenho é obrigatório. Agora, a ilustração aí fica a critério de vocês, ok? Então, vamos lá. Pesquisa sobre o tema. Já disse para vocês, né? Continuar a pesquisar, principalmente os princípios de funcionamento, tá? Basicamente, vocês estão fazendo a questão do aspirador. Então, como que o aspirador funciona, como que o ar trabalha ali dentro, né? Para vocês terem a ideia do que colocar ali para separar o material proposto lá. Geração e seleção de ideias, isso nós já fizemos, então eu não vou perder tempo com esse tópico aqui, tá? Conceito, a parte conceitual e a parte preliminar, o que é isso? Tá? O princípio de solução já foi escolhido, tá? Então vocês já escolheram. Agora nós precisamos identificar o material que vai ser utilizado, quais são os elementos de máquinas que nós vamos usar, como que ele vai ser transformado ali numa montagem de componentes, as peças, como vai ser feitas as peças, e onde cada componente do grupo, tá? Como que vai ser responsável, qual vai ser responsável por cada função, tá? Então, isso faz parte da parte conceitual, tá? E, no final, no formato geral, o layout, que vocês vão apresentar o trabalho, ok? Quando eu digo apresentar o trabalho, não é que vocês vão apresentar o trabalho, vocês vão me entregar o trabalho, tá? O projeto detalhado, tá? Na medida do possível, vocês deverão fazer o quê? Gerar um modelo, né, no AutoCAD, ou seja, vocês vão ter que fazer as peças no AutoCAD, no conjunto de vistas lateral, frontal, superior, isométrica e assim por diante, tá? Contendo o quê? As dimensões, tá? De acordo com o memorial de cálculo que será realizado durante, né, o conhecimento que vocês já têm até agora do curso, e especificando o material ou os tipos de material que vocês vão usar, tá? E com a sua justificativa. Então, por exemplo, por que eu vou usar um metal? Ah, eu vou usar o metal porque ele precisa de uma resistência mecânica tal e tal. Então, vocês vão pesquisar sobre isso aí também, tá? Ah, eu vou usar madeira porque a madeira ela não tem tanta condutividade elétrica e não sei o que, e assim por diante. Vocês vão pesquisar e vão dar justificativo porque usou o material. Atendimento aos requisitos, tá? O projeto, para ele estar bom, tá? Bom, ele precisa atender as necessidades do equipamento, tá? Resolver o problema que foi proposto para vocês. Se ele for resolvido de forma incompleta, tá? Então, normalmente na parte da avaliação ele vai ter uma nota menor, tá? Vai ter um decréscimo nessa nota. Então, por isso a formulação do problema antes, tá? Por isso que a gente discutiu em sala antes qual era o problema e o que a gente precisa definir, tá? E agora a gente precisa saber de fato se o projeto que eu for fazer tem a solução do problema que foi proposto, ok? Qualidade e organização do texto, tá? Nesse memorial descritivo, ou seja, no trabalho, tá? O texto em Word, tá? Ele deve ser possível compreender os passos do desenvolvimento do projeto, ou seja, vocês podem descrever, o grupo se reuniu, tivemos as ideias, tal, contar todo o processo, vocês podem escrever, não tem problema, tá? Mas agora, olha que interessante, pensa o seguinte, vocês vão fazer o trabalho com essa coisa na mente. Imaginem que vocês estão querendo deixar o conhecimento que vocês reuniram, organizaram e produziram como uma herança para o próximo projetista. Tudo registrado na documentação, e aí textos, diagramas, desenhos, se precisar de diagrama, tá? Então pensa que vocês vão produzir um material que, se uma outra pessoa pegar para projetar, ela vai conseguir fazer tranquilo. Ela vai pegar esse projeto e falar assim, puxa, entendi, eu consigo agora produzir essa máquina, tá? Esse projetista ele deve ser capaz de entender o raciocínio que vocês tiveram, tá? E não simplesmente ter uma descrição ali, tipo uma receita de bolo, faz isso, isso, isso. Não. Ele tem que entender o que foi proposto, por que aquele objeto está sendo feito, está sendo projetado, tá?
Isso permite que você tenha de fato uma evolução no projeto, que você faça o projeto e não simplesmente copie ele de algum lugar que você achar. Ok? Então precisa atender essas necessidades aí. Outra coisa é a clareza, por último aqui, né? É a clareza das ilustrações e os desenhos técnicos, tá? Mesma coisa do item anterior aqui, ele tem que ser de qualidade, organizado, tá? Cada proposta, os desenhos, os detalhes, ela deve ser apresentada de forma clara, tá? Objetiva, com as informações que vão justificar, assim, essa elaboração. Como eu disse, ilustração, se você quiser pôr, não há necessidade de você pôr. Se quiser, ótimo. Agora, os desenhos técnicos têm que aparecer, tá? Vocês já fizeram a matéria de AutoCAD, já tem o mínimo, pelo menos o mínimo, para poder fazer esses desenhos aí, ok? Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta quanto à realização do projeto? Em que pé que vocês estão? Não sei, pode escrever aí, pode comentar, ou pode até mesmo mandar para mim no grupo os questionamentos. Eu queria até saber dos grupos, como que vocês estão no trabalho, se está funcionando, se está acontecendo, se não está, se está parado, em que pé que estão, tá? Por quê? Porque a gente vai ter uma data para entregar. Vocês sabem que no final do semestre esse projeto tem que estar pronto, tá? Eu já dei as orientações para vocês, aqui também tem essas orientações que vai também ficar disponível para vocês. Se vocês tiverem dúvida, também pode consultar ali. Eu não sei que passo que eu tenho que fazer agora. Você tem ali toda a explicação do que eu preciso para que vocês tenham um bom projeto. Ok? Então eu abro esse espaço para dúvidas. Nós temos 2 minutinhos aí para encerrar. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, comentário? Ó, respondendo aqui ao Yuli, o Yuli está perguntando aqui se o desenho tem que ser no AutoCAD. Vocês vão fazer o desenho no AutoCAD e vocês vão exportar ele para o Word, tá? É simples, não é difícil, tá? Existem ferramentas que dá para exportar aí, ok? O Jefferson está perguntando das atividades de ontem. Eu expliquei aqui no começo que as atividades de ontem vão ser disponibilizadas para vocês e vocês vão ter tempo para entregar, pode ficar tranquilo, tá? Bom. Na verdade, eu estava vendo aqui, tem um aluno que está dizendo que o projeto está parado. Alguém tem que tomar a liderança desse projeto e do grupo e dar trabalho. Falar assim, ó, você faz isso aqui, você faz aquilo ali, você faz isso, tal, a gente precisa disso até tal dia. E assim por diante, vai definindo tarefas, tá? Mesmo porque na avaliação final dessas 2 matérias, vocês vão ter um relatório para preencher, e creio eu e espero eu que a gente já esteja, né, tendo aula presencial. E nesse relatório vai ter de fato o que cada um fez ali, tá? Então a nota, lembra que eu falei, é coletivo, mas também tem a parte individual. Então
todos do grupo têm que fazer o trabalho, fazem parte do projeto, né? Então não tem como fugir. Então vai funcionar assim. Alguém precisa tomar a frente aí do grupo e definir as tarefas. Falar, ó, gente, a gente está em tal ponto. A gente precisa definir isso aqui. Vamos, ó, você vai fazer o desenho, você vai fazer a pesquisa de como funciona tal coisa e tal, e assim dividir as tarefas. Mas isso dependendo do projeto de vocês. Então, vocês têm que se organizarem, dividir as tarefas para que fique pronto. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, eu sei que tem muitos alunos que não estão assistindo às aulas, tá? Vocês que estão assistindo, orientem eles para mesmo depois, né, verem aí no Facebook a aula, tirarem verem, né, os assuntos, tirarem as dúvidas. Se tiver dúvida, mandar no grupo perguntar, a gente vai estar disponível ali para responder. Só que precisa ter a interação de vocês no projeto, nas aulas, porque se for só eu dando aula aqui falando, o conhecimento eu já tenho um pouco. O que vocês precisam ter para passar, vocês precisam correr atrás. Tá? A gente está fazendo tudo que puder para poder auxiliar vocês, então vocês têm que assistirem às aulas também, ok? Bom, de fato, eu concordo com o Jefferson aí que nas aulas era mais fácil a gente fazer. Só que, mesmo sem ter as aulas presenciais, ainda é possível fazer. Por quê? Nós temos um grupo da turma. Um grupo, pelo menos eu faço parte de um grupo que me colocaram do técnico de mecânica. Então, não é possível que não tenha o contato deles ali, nesse grupo, nem que seja um ou dois do grupo e esses dois terem e assim por diante acharem. Então dá para fazer, dá para conversarem e pedir para fazer, reunir o material, ficam responsáveis para reunir, organizar certinho e tal. Então dá para fazer, né? Não digo que dá para fazer 100% tudo, mas o básico para que vocês, quando a gente voltar, né, ter aula normal, é que tenha um trabalho apresentável ali, ok? Beleza? Então eu vou encerrar a, essa orientação, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa podem perguntar, né? Que na medida do possível a gente vai respondendo e orientando vocês. Ok? Então boa noite e um bom final de semana para todos.